Aleluia. Amém, queridos? Já avançamos então. Né? Quem está aqui com o coração preparado para algo que o Senhor quer nos revelar nessa manhã? Amém. Bom, o tema de hoje é vencendo traumas. Quem não tem trauma? Quem nunca teve um trauma? Uma palavra dita, uma situação que te paralisou. Mas enfim, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, do verso 12 ao 14. O texto que eu vou ministrar nessa manhã, eu já preguei esse mesmo texto, duas pregações diferentes. Uma com um foco, a outra com outro foco. Porém, recentemente o Senhor me trouxe um terceiro foco em relação à mesma ministração. Eu queria compartilhar com vocês algo nessa manhã. Ele diz assim: aqui ao final da carta, da primeira epístola, e ele está dizendo assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está na Babilônia, a que ele se refere à igreja, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Por gentileza, deixa o verso 13. Aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Esse Marcos também ele é conhecido como João Marcos. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ele. Mas quem escreve essa carta para as igrejas é o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, olha que nome bonito, né, Pedro? O apóstolo Pedro, ele era o líder dos apóstolos. Era quem literalmente tinha a liderança, quem recebeu o cajado do Senhor Jesus. Sabe, quando Pedro, agora, Jesus morre, ele nega Jesus 3 vezes. E aí então Jesus ressuscita. Nesses 3 dias que Jesus está morto, amados, eu prometo que eu vou ser em breve. Vamos juntos. Algo poderoso ser ministrado aqui. Eu preciso da atenção de vocês. Amém? O que acontece agora? Jesus morre. Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, Pedro entra num buraco emocional terrível. Jesus ressuscita. Por 40 dias, Letícia, ele caminha para a terra. E tem um momento que ele tem um encontro com Pedro, na beira do mar, e tem aquela conversa incrível, que se fôssemos traduzir o verbo amar em grego, seria mais ou menos assim, Sabrina. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu gosto do Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, agora Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim? E ele já vem cabisbaixo, triste, chateado, pela terceira vez a mesma pergunta: Senhor, tu sabes, eu gosto do Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Esse é Pedro, o líder. E esse Pedro, no final da sua epístola, ele fala assim: olha, a igreja que está aqui na Babilônia manda um abraço, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Olha, você já caminhou com uma pessoa que você admira bastante, e essa pessoa te chama de amigo, de próximo, de filho, de irmão, e você se sente muito orgulhoso em fazer parte disso? Eu imagino aqui, Eduardo, o coração de João Marcos sendo lembrado por Pedro, chamado de filho. Um filho na fé. Que legal isso. Era como se ele estivesse recebendo um afago, um carinho, um cafuné, um abraço. Isso é tremendo, muito bom.
faz bem para o nosso coração, sendo lembrado, sendo honrado. Olha, o Marcos que caminha comigo também manda envia saudações. O Marcos, o meu filho na fé. Ok. Essa epístola, gravem essa data. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo cerca de 63 a 65 anos depois de Cristo. Guardem essa data. Ok. Quem era Marcos? Ou quem era João Marcos? Então, preciso te contar um pouco sobre ele. Ele é o escritor do Evangelho de Marcos. É o Evangelho que foi o primeiro a ser escrito. Esse Evangelho mostra Jesus como servo, o rei que veio para servir. Esse aqui é o Marcos. Sabe a casa onde foi feita, realizada a última ceia? Uau! O céu se abriu agora. Estou ouvindo os anjos. Sabe aquele lugar, aquela foto, né? Pintada ali e tal, imaginamos que foi assim e tal. É muito provável que seja na casa da mãe de João Marcos. Sabe o Atos 2, onde acontece o avivamento poderoso, que o Espírito de Deus veio sobre aqueles 120 homens? Era muito provável que era na casa da mãe de João Marcos. Há um texto, se possível, Evangelho de Marcos 14, 51. Quando aqui João Marcos está escrevendo, quando Jesus ele foi preso para ser crucificado, ele escreve aqui, um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prender. É muito provável, de acordo com estudiosos, que esse jovem aqui, que o próprio João Marcos escreve, seja ele, que estava seguindo Jesus de longe, naquele momento que ele é preso. Esse é João Marcos. Ele não era um dos 12 discípulos, mas ele estava muito próximo deles. Ele viu muitas coisas, ele presenciou muitas coisas na casa que ele morava. Sua mãe era uma das que financiava, que abençoava ele. Mas há algo que eu quero contar sobre ele, e tem a ver com outros dois personagens. Segura o João Marcos aqui um pouquinho, nós já vamos voltar nele. Acontece um dia um perseguidor dos cristãos, Mateus, um homem chamado Saulo, zeloso com o Evangelho do Velho Testamento, zeloso com a Torá, e perseguia os cristãos, achando que os cristãos eram mais uma seita. Esse homem chamado Saulo tem uma experiência com Cristo a caminho de Damasco. Esse homem se converte, foi impactante, Bruno, ficou cego por 3 dias. Esse homem agora conhece Jesus, um homem chamado Ananias vai orar por ele, e ele agora tem uma experiência poderosa, e ele agora quer caminhar com Pedro, com os apóstolos não, você perseguia os cristãos, você era uma armadilha para a gente, conosco você não caminha. Acontece que um pastor chamado Barnabé, a maior referência pastoral no Novo Testamento, depois de Jesus, chama-se Barnabé. Por que Jesus? É Jesus, amigo. Barnabé é uma referência pastoral. Esse Barnabé agora começa a caminhar com Paulo, ensinar Paulo. E cerca de 12 a 14 anos depois dessa caminhada juntos, eles decidem, então, movidos pelo Espírito Santo, o Senhor coloca, João Carlos, no coração deles, uma viagem missionária. Léo, vamos abrir igrejas, vamos levar o Evangelho de Cristo aos gentios, Luciano aos gregos. E agora esses homens, movidos pelo Espírito, se reúnem para a primeira viagem missionária. E se você ler o texto de Barnabé e Paulo, discipulador e discípulo, a primeira viagem missionária é Barnabé e Paulo. Coloca aí Atos 13. Daqui a pouco. O que acontece então? Eles estão se organizando para a viagem, os dois.
E Barnabé tem um primo chamado João Marcos. Olha só, lembra do João Marcos que estava aqui, uma bolha, trazendo eles de volta para a história. E Barnabé fala assim: Paulo, eu tenho um primo, João Marcos, caminhou com Jesus, viu coisas incríveis, assim como eu, Barnabé, que também caminhava com Jesus, também vi. Vamos levá-lo conosco. Ele vai nos ajudar a levar as malas, as coisas, os alimentos. Então partem para a primeira viagem missionária, Barnabé, Paulo e o auxiliar, João Marcos. E estão abrindo igrejas, levando o evangelho, mas algo acontece em Atos 13, verso 13. Eu quero ler com vocês aqui. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse João é João Marcos. Alguma coisa aconteceu. A Bíblia não fala o que é, mas alguma coisa travou João Marcos. E ele voltou para Jerusalém. Imagina que você vai ter um planejamento. Sabe, me lembro quando a gente era bem mais jovem do que hoje. Bem mais jovem do que hoje, eu era. Eu me lembro que nós marcávamos um jogo de futebol de salão. Tocávamos uma quadra. E a quadra era 1 hora. E aí o que acontece? A gente ia, Léo, gente, 1 hora, 17, 18 anos, vamos chamar 10. 10. 1 hora a gente corre. Ok? Aí todo mundo, tudo certo. O Guinho, Zezinho, o Luizinho, e na última hora, o fanfarrão, um deles faltava lá buscando. Não acredito, meu. Tudo certo, fica atrás de mais uma agora. Tal. Puxa, o fulano em toda vez, hein? Não dá pra contar com ele, não. Ô Reinaldo, não dá pra contar com o cara, não. Sabe aquela puxa? Aí na próxima, na outra recente, não vou nem chamar o fulano, não, porque ó, não dá pra contar com o cara. Você já passou por uma experiência assim, onde você fala, meu, eu posso contar com o fulano? Foi essa a impressão que o João Marcos deixou para Paulo. Puxa, precisávamos ir aqui. Temos que levar as coisas. No meio da viagem, quando o farrão volta. E agora? Agora nós estamos nós aqui, seguimos a missão. Vamos carregar mais peso cada um. Mas, palhaçada, no meio do caminho. Ok. A viagem de Barnabé e Paulo foi incrível ali. Igrejas foram estabelecidas, milagres aconteceram, pessoas tiveram uma experiência incrível com o Senhor Jesus. Foi poderoso demais o que aconteceu. Uau! Aquilo que o Espírito Santo colocou no coração deles realmente veio de Deus. A coisa aconteceu, os milagres aconteceram. E agora, depois que encerraram essa primeira fase, eles voltam para a igreja local e falam: gente, foi poderoso o que Deus fez, nos respaldou em tudo, nos guardou em tudo, foi tremendo, foi de Deus mesmo. E que tempo incrível, grande. Porém, passaram um certo tempo e decidiram então, Luciano, voltar naquelas igrejas que eles abriram para saber, Leandra, como estava a obra do Senhor. Ok? Então vamos agora para a segunda viagem missionária de Barnabé e Paulo. Camila, olha que legal. Então vamos todos, vamos arrumar, prepara as meias, coloca a meia na mala, coloca a camiseta, porque vai que o sol está muito quente, vamos levar um bonezinho, vamos pôr as coisas aqui. Quando as malas estão quase prontas, o Barnabé fala assim: Paulo, tudo certo, eu vou chamar de novo o João Marcos para ir com a gente. Chama quem? Aquele?
quando tinha uma quadra, com 10 pessoas para jogar bola. Não foi. Vamos pegar a requisição de novo da quadra. Vai chamar 10 e levar 15 de novo. Esse não. Esse não. E acontece algo aqui. Atos 15, no verso 36 ao 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Houve uma discussão terrível entre Paulo e Barnabé. Barnabé mora no Lucas, leva consigo o João Marcos, seu primo. Paulo vai com Silas para a segunda viagem missionária. Agora não é mais Barnabé e Paulo, agora é Paulo e Silas. Até aqui tudo bem? Entendemos o contexto histórico disso? Me permita trazer agora a realidade em que você e eu nos encontramos hoje. O apóstolo Paulo taxou João Marcos como alguém que não se pode confiar, como alguém que pisou na bola lá atrás, na primeira viagem, e conosco não partirá para a segunda. Houve uma quebra de confiança, e eu quero chamar a sua atenção para a sua vida e para a minha vida. Pode ser que você e eu tenhamos feito alguma coisa no nosso passado, na infância, na adolescência, na juventude, ou Mateus, na vida adulta, em que aquilo que você e eu fizemos bater um carimbo na nossa testa, no nosso peito. Sabe, a Bíblia fala de um sinal que Caim tinha, que onde ele pisasse, as pessoas saberiam que ele matou o seu irmão. Qual que é o sinal? A gente não sabe, né? A Bíblia não deixa claro isso. Mas sabe quando parece que a gente carrega um estigma, um carimbo que alguém selou em nós, por um erro nosso no passado, ou por algo que nós não fomos bem entendidos naquela situação, e começamos a levar isso, e carregamos isso conosco. Alguém disse que você não era confiável, e no teu subconsciente está: eu não sou confiável. Alguém disse que você não honrou A, B ou C, e no teu subconsciente está: eu não honrei A, B e C. Eu não honro ninguém. Alguém disse algo para você que travou você em uma determinada área, e começa a gerar um trauma em relação a isso. E vamos ficando presos em uma determinada área. Alguém disse para você que você não é capaz. Uma pessoa uma vez me contou que alguém disse para ela uma vez: você não passou no meu teste. E porque você, Eduardo, não passou no meu teste, eu carimbo você, inapto para caminhar comigo. De repente alguém não entendeu o legado que você carrega, o chamado que você carrega. E talvez porque uma pessoa, ou uma, ou duas, ou três, não entendeu aquilo que Deus confiou a você, o teu subconsciente está convencendo o seu consciente que aquilo que você carrega realmente é inapto, é inútil.
E nós travamos em várias áreas: financeiras, pessoais, áreas de caráter, ministeriais. E vamos ficando travados em traumas. Porque alguém de repente comentou com você, lançou sobre você, Léo, uma palavra que travou. João Marcos, Leandro passou por isso. Tem um carinho que te acompanha. Você é na frente de alguém de confiança. Na próxima viagem missionária, comigo você não vai. Marcos é taxado por algo que a Bíblia não nos explica o que aconteceu. Se a Bíblia não nos explica, tudo certo. Nós só sabemos o que aconteceu. Porém, havia um homem chamado Barnabé. Esse Barnabé era top. Tirando Jesus da história, era a referência pastoral do Novo Testamento, chama-se Barnabé. Esse Barnabé era agora aquele que o apóstolo Paulo não quis investir mais tempo nele. E esse Barnabé começa a caminhar com Paulo, era primo dele, sente? Ok. Em algum momento, que a Bíblia também não nos fala quando, algo bárbaro nessa história é mudado. Por quê? Porque entra um terceiro personagem, quarto personagem nessa história, que nós lemos lá no começo, um tal de apóstolo Pedro, que no ano 63, 65, fala que Marcos era um filho. Foi o primeiro texto que nós lemos, lembra disso? Ok. Em algum momento da caminhada, pode ser depois da viagem que Barnabé e São Marcos fizeram, caminharam há algum tempo juntos. E Barnabé agora, assim, Pedro, esse aqui é o meu primo, você conhece, São Marcos. Ajude ele, para que ele se desenvolva naquilo que ele foi chamado para viver. Interessante agora, falamos sobre quem é João Marcos. Agora quero falar sobre Pedro e João Marcos. Ô Jô, como será que era a conversa entre o apóstolo Pedro e o João Marcos? Será que eles tinham coisas em comum para conversar? Será que os discipulados haviam entre Pedro e João Marcos eram profundos? O que será que tinha Pedro para acrescentar para João Marcos? João Marcos, o que foi negado por Paulo, começa a caminhar com Pedro, que negou Jesus. E depois de ter negado Jesus, se sentiu inapto a ser apóstolo, talvez até a ser cristão, queria voltar a pescar, ser pescador de peixe, novamente, não mais de homens. O que será que tinha o apóstolo Pedro, Mateus, para entregar, irmãozinho, para o tal João Marcos? Fico imaginando as conversas entre os dois. Alguém que negou Jesus 3 vezes. Alguém que negou Jesus, que negou o projeto, que era aquilo que o Senhor veio estabelecer aqui, sobre o reino de Deus. Alguém que negou os companheiros de guerra dele, os discípulos, os quais ele liderava. Quando ele nega Jesus, ele nega tudo. Eu já falei aqui, eu acho que o pior de tudo era ir voltar para casa. Ele tem que encarar a esposa. Imagina a esposa, ó, aqui, por 3 anos e meio, que aqui arrumando a casa sozinho, você fazer uma dessa? Tá com a cabeça onde?
Fique imaginando a conversa agora entre os dois. Pedro abraça João Marcos, ou sentam debaixo de uma árvore. Fala assim: João, qual é o sentimento que você tem? Olha, o sentimento é de alguém que errou, por medo, por insegurança, por trauma, e que foi taxado por isso. E de repente ele fala assim: deixa eu te contar uma história. História que você já sabe. Você estava lá com a gente. Quando eu neguei Jesus, tive medo. E eu achei que ele vai dar rápido, João Marcos, a fazer qualquer outra coisa em relação à obra de Cristo. Porque eu neguei tudo. E tem testemunhos e testemunhos e testemunhas que sabem que eu neguei. Mas sabe, um dia Jesus apareceu para mim de novo. E sentou comigo na beira da praia, assando um peixe. Ele começa a me falar agora coisas que eu nunca me senti apto para fazer. Ele me perguntou 3 vezes se eu amava. O João Marcos, eu fui sincero com ele, como eu nunca fui antes. Porque antes eu dizia: conta comigo, para onde tu fores irei, vamos morrer junto, não vou deixar ninguém te fazer mal algum. E eu neguei. Porém, quando ele me perguntou se eu amava, eu disse: olha, eu gosto do Senhor. E mesmo assim ele insistiu comigo: apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Senhor, eu gosto. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você gosta de mim? Senhor, tu sabes, eu gosto do Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe, João Marcos, só o Senhor Jesus é capaz de nos restaurar. Só Ele é capaz de sarar os traumas que nos prenderam no passado. Dessa vez eu percebi que eu desliguei o microfone sozinho. Só Ele é capaz. Só Ele é capaz. Sabe, João Marcos, você se sentiu abandonado? Então eu senti que eu abandonei a Jesus e aos amigos. E sabe, Ele não me jogou fora por causa disso. Sabe, João Marcos, o que mais me trava da minha mente era o olhar de amor dele comigo, mesmo eu mostrando para ele que eu não era nada daquilo que eu falava que era. Sabe, João Marcos, ele nunca desistiu de mim. Logo eu, quando ele mais precisou, fugi e o neguei. Você imagina o nível de profundeza desses diálogos, desse discipulado? Trazendo para o dia de hoje, há marcas, cicatrizes que você carrega na vida. Algumas que já estão saradas e curadas, outras que estão num processo de cura, outras que, em nome de Jesus, hoje começará um processo de restauração e renovo, porque o médico dos médicos, o Senhor que cura feridas, está aqui. Amém. Glória a Deus. Mas olha, só quem passou por uma situação terrível de negar alguém, de não querer, de não conseguir estar na companhia de alguém, como Pedro em relação a Jesus, conseguiria ministrar, Leandra, o que ele aprendeu com isso, para alguém que também errou.
É muito provável, eu tenho certeza disso, que a história de vida que você carrega tem tudo a ver com onde você vai atuar no mundo, no reino dos céus aqui na terra. A sua história de vida, que para hoje, para alguns pode ser uma vergonha, será bagagem para você ministrar a outros, orientar a outros. Olha, não faça isso que eu fiz aqui, eu errei aqui assim, 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 isso aqui deu errado. Olha, isso que eu fiz aqui deu certo, faça isso. Os erros que Pedro cometeu e que João Marcos sabia, agora começam a ser ministrados de uma outra forma no coração desse tal João Marcos. Ou seja, você e eu somos instrumentos de cura da parte de Deus. Quem faz a cura é Ele, quem faz a obra é Ele. O poder de restaurar e de curar vem dele. Porém, por algum motivo muito especial, Ele criou instrumentos que Ele quer usar para a honra e para a glória dele. Instrumentos perfeitos, sim ou não? Não. Mas pessoas que querem dizer: Senhor, apesar de mim, me use. Me use. Quando nós começamos a ser usados por Deus para sermos canais de cura na vida das pessoas, através das feridas que nós carregamos, saradas e tratadas pelo poder que há em Cristo Jesus, nós somos como uma espada afiada ao máximo, onde vai entrando nos corações, trazendo cura e restauração. E onde fomos emocionalmente feridos, nós teremos cura. Mas como pode ser cura nessa área? Nós estamos nessa área, Greg. E o Senhor começa a colocar Barnabés aos nossos lados, Pedros aos nossos lados, e começamos a entender que agora a nossa história também pode ser mudada e alterada pelo poder que há em Cristo Jesus e pela postura que eu tomo diante das situações. E sabe, as coisas começam a mudar. Nos tornamos um canal de cura para outras pessoas, um canal de libertação para outras pessoas, porque traumas do passado travam pessoas, acorrentam pessoas, e elas ficam travadas em várias áreas. Quando nós começamos a entender que a nossa função, a nossa posição é dizer: Senhor, eu quero sair disso, me ajuda nisso, nos posicionamos, o Senhor vai colocando os Barnabés e Pedros ao nosso redor, e vamos avançando nisso. E sabe quem tinha medo? Começa a ter segurança, uma segurança que só em Deus podemos ter. O que era inseguro, torna-se seguro. O que foi ferido, sabe onde encontrar a cura? Em Jesus. Jesus tem a cura. Ele tem a cura. Ele quer nos curar, para que possamos voar e voar alto nele. Nele. Quem foi abandonado entende. Aquele que foi abandonado entende que nós servimos ao Senhor que jamais nos abandona.
Eu lembro de uma situação que eu estava orando por alguém, eu não tenho visão aberta, eu tenho impressões, eu tenho, de vez em quando me vem imagens. Eu não me lembro direito o que eu estava orando, onde era, só me lembro que a pessoa com quem eu estava orando, ela tinha um dilema dela com Deus. Sabe aquela conversa do seu subconsciente com o seu consciente, que até você tem medo de verbalizar isso? E aconteceu algo com essa pessoa, e ela se questionava no interior dela, onde é que Deus estava naquele momento? Por que Ele permitiu? Eu não sabia de nada disso, e eu me lembro que eu só consegui, eu vi a pessoa em um determinado lugar, e eu vi um ser que estava em pé do lado dela. E a convicção que o Espírito me deu naquele momento foi: olha, fala para essa pessoa que ela tem perguntado para mim onde é que eu estava naquele dia. Você fala para ela que eu estava num lugar assim, 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 assim. Eu não entendia o que estava acontecendo, soube que a pessoa chorava, chorava e chorava. E aquilo foi muito mais revelador para ela do que para mim. Aquele que errava não erra mais. Aquele que pecava não peca mais. Falei sobre João Marcos. Falei sobre Pedro e João Marcos. Para encerrar, quero falar sobre João Marcos e o seu propósito. Por favor, 2 Timóteo 4, do verso 10 a 11. Quem escreve essa epístola é o apóstolo Paulo. Sabe aquele que não quis levar Marcos para a segunda jornada? Sabe aquele que discutiu com Barnabé, que não queria a companhia de João Marcos? Ele, nas suas últimas palavras, ele escreve esse texto aqui: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Sabe quando isso aqui foi escrito? Sabe quando que isso aqui foi escrito? 63, 65 anos depois de Cristo. Na mesma data em que Pedro escreve agora: Marcos, meu filho, envia saudações. Alguém que foi rejeitado por Paulo, cheio de feridas, traumas. Tem o Barnabé que apacenta, e tem um discipulador chamado Pedro. Coisas incríveis aconteceram naquele tempo, porque ele foi curado por Jesus. O Espírito Santo curou João Marcos, ao ponto de ele ser tão útil, Leandro, para o Evangelho, que aquele que negou ele há anos atrás vai falar assim: olha, se possível, mande João Marcos, ele é muito útil para o ministério. Nós não sabemos quantas lágrimas o João Marcos derramou, não sabemos quantas vezes sua cara ficou no chão. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: os traumas dele não travou mais, Bruno. Ele estava seguindo para aquilo que o Senhor o chamou para fazer, de uma forma, sabe, tão constante. E agora, conselhado pelos irmãos, e agora vendo o que Deus estava fazendo com ele e através dele, ele avança, sendo agora ser convidado a caminhar com o apóstolo Paulo.
que seria muito útil para Paulo, tendo agora aquele que lá atrás o abandonaram. O mesmo que outrora foi rejeitado por Paulo, agora é chamado como alguém indispensável para o apóstolo Paulo. Precisamos de cura para romper algumas coisas que passaram, precisamos deixar para trás na cruz do Calvário. Rompa com o passado, rompa com o pecado, busca o Senhor. Para terminar, deixa eu te contar o final da vida de João Marcos. O que aconteceu no último capítulo da história da vida de João Marcos? João Marcos, ele consegue ser útil para Pedro, o qual o chamava de filho, consegue ser útil para Paulo, e o Senhor vai estabelecendo João Marcos. Então João Marcos é enviado, e João Marcos é o primeiro bispo da igreja de Alexandria, no Egito. O que significa isso? Alexandria, no Egito, foi a primeira igreja cristã estabelecida no continente africano. O primeiro líder cristão na África chama-se João Marcos. Fez um trabalho incrível lá, Sabrina, ao ponto de incomodar aquela região, de incomodar aqueles senhores. Então João Marcos foi aprisionado e condenado à morte. Ó João, seguinte, para com o que está fazendo, negue a Cristo e continue a vida, ou você vai morrer. Ele tomou a decisão dele, e agora ele é aprisionado, tem uma perna amarrada em um cavalo, outra perna em outro cavalo. Os cavalos são chicoteados, e João Marcos agora é arrastado pelas ruas de Alexandria. Em uma determinada esquina, um cavalo vira para a direita e o outro vai reto. Nesse exato momento, ele revive as últimas palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém que foi taxado que abandonou o exército de Deus em determinado momento. Ele morre na linha de frente do exército do Deus Altíssimo. Cumprindo o seu propósito. Fique de pé. O que ainda te impede de viver o propósito de Deus? O que ainda te impede de viver o propósito de Deus? Qual é o trauma ou a barreira que tem travado vocês? O Senhor Jesus está aqui.
passeando entre as fileiras das cadeiras desse auditório maravilhoso. E da mesma forma que Barnabé e Pedro foram canais de Deus na vida de João Marcos, a obra quem fez foi o Espírito de Deus, o mesmo que está aqui nessa terra. Se possível, feche seus olhos. E talvez no seu coração e a sua mente tem muitas coisas para falar para o Senhor nessa igreja. Senhor, eu quero te encorajar, amado irmão, a pensar na oração que eu vou fazer agora. E se ela fizer sentido para você, faça isso também. Senhor, amado Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, o Rei dos Reis, eu me achego a Ti nessa manhã, pedindo para que o Senhor desate todo nó de traumas que tem travado a minha vida, tem travado os meus sonhos e projetos, que tem travado o chamado que o Senhor tem para mim. Eu te peço agora, meu bom e amado Pai, que o Senhor derrame sobre mim o teu bálsamo e venha trazer cura ao meu coração. Eu quero viver os propósitos que o Senhor sonhou. Eu quero viver os sonhos que o Senhor sonhou. Fale com o Senhor.